Dono do melhor cachopo da Espanha, empresário de sucesso, cozinheiro premiado e conhecido na mídia, César Román tinha todas as atenções que gostava. Mas uma discussão com a namorada Heidi, seguida do desaparecimento dela e um corpo encontrado em um depósito alugado por ele, mudam as coisas. Com isso, o cozinheiro também some, e então as investigações começam. Onde está o casal? De quem é o corpo encontrado no depósito? Quem é o culpado? Toda a investigação e a conclusão do caso, que chamou a atenção da Espanha inteira, você confere agora no Investigação Criminal Internacional. César Román, nascido em Madrid, na Espanha, em 1973, cresceu com a ausência dos pais, tendo sido criado pela avó junto com seus irmãos. Apesar de ter crescido com poucos amigos e de forma quase solitária, sempre levou jeito para a comunicação. Mesmo sendo considerado um homem baixo, se comunicava com confiança, olhando no olho e tinha um grande poder de persuasão. Começou a ganhar notoriedade devido a um concurso concedido em 2016 pela Academia de Amigos del Cachopo, que visava eleger o melhor cachopo da Espanha. O cachopo é um prato característico da culinária das Astúrias, uma região da Espanha. Naquele ano, César Román foi o grande vencedor e foi a partir de então que ele ficou conhecido como o Rei do Cachopo. Tinha um restaurante chamado Delic Experience em Madrid, capital da Espanha, composto por 4 sócios. De longe, o Rei do Cachopo era quem mais gostava de chamar atenção. Adorava estar em evidência e ser protagonista. Após o prêmio, participou de programas televisivos e estampou notícias em jornais. Com isso, o restaurante passou a receber ainda mais visitas e centenas de cachopos eram preparados diariamente. O fato de César ter sido matéria de notícias e ter participado em programas de televisão chamou atenção, ainda além de garantir o prêmio de melhor cachopo da Espanha em 2016, posteriormente também conseguiu os prêmios de melhor polvo de Madrid e melhor servidor de sidra. Assim, as receitas de César passaram a lhe render um bom dinheiro. Ele logo viu a possibilidade de abrir uma franquia, já que o Delic Experience foi inicialmente inaugurado como uma sidraria de alta gastronomia. Foi então que o La Terraza foi aberto, seguido de um novo negócio que César Román também implementou em sua rede, um delivery de cachopos. Heidi Paz, uma jovem hondurenha, se mudou para a Espanha junto com a mãe quando tinha 19 anos. Em busca de oportunidades de trabalho, deixou 2 filhos em Honduras, com a meta de conseguir a documentação necessária para ficar no país definitivamente e assim poder trazer os filhos para morar com ela. Na busca de um trabalho, Heidi acabou fazendo uma entrevista em abril de 2018 para ser garçonete de uma sidraria. Lá, conheceu César Román, com quem passou a trabalhar. De acordo com César, a mulher era uma funcionária excepcional, tratava muito bem os clientes e chamava a atenção em muitos sentidos. Certo dia, um ex de Heidi, com quem ela havia tido um relacionamento problemático, apareceu em uma festa que estavam ela e César. Heidi passou a discutir com o rapaz, o qual, de acordo com César, foi muito desrespeitoso com a ex. Assim, o cozinheiro interviu na discussão para ajudar Heidi e, após isso, os dois passaram a ter um relacionamento. Com o início desse relacionamento, um novo mundo se abriu para a jovem, fascinando-a. Festas de luxo, lugares com os quais ela não estava acostumada, viagens extravagantes e roupas de grife. Eventualmente, César deu uma aliança para Heidi, jurando que se casaria com ela. O cozinheiro, então, conheceu Glória, mãe da garota, que desconfiou um pouco do rapaz. Em depoimentos posteriores, a mãe da jovem disse que a filha caiu no papo de um conquistador, deixando-se levar pelas promessas que ele fez para ela. Glória relatou que não reconhecia mais a filha, a qual falava e agia de forma diferente do habitual e sumia por dias,
sem dar satisfações. César se defendia dizendo que o relacionamento de Heidi com a mãe sempre foi problemático, alegando que as conversas entre as duas eram sempre de caráter financeiro. Glória explicou que a filha lhe havia pedido dinheiro, pois pouco tempo depois de chegar à Espanha, Heidi aplicou silicone nos seios com a ajuda financeira da mãe, que pegou empréstimo em seu próprio nome para o pagamento. A filha se comprometeu a devolver o valor pago pela mãe, mas não o estava fazendo. Glória via a garota constantemente indo a festas, lugares diferentes e viajando, mas quando era cobrada do pagamento pela mãe, dizia não ter dinheiro. Conversas da época encontradas pelas investigações no celular da mãe confirmam essas cobranças, assim como algumas discussões entre mãe e filha. César e Heidi não raramente se envolviam em confusões. Após o fechamento de um dos restaurantes do Rei do Cachopo, a hondurenha arrumou um novo emprego como garçonete do bar Bacanal. Neste novo emprego, começou a enfrentar problemas, já que o dono do estabelecimento não a pagava de forma correta. Em uma das cobranças feitas pela garota, ela ligou insistentemente ao seu chefe, sem sucesso. Foi então que Heidi resolveu enviar uma mensagem ameaçadora para a esposa do patrão, dizendo que queria o dinheiro naquele dia e iria buscar no bar à noite, e era melhor que fosse paga. Ao chegar no restaurante e não encontrar o chefe, Heidi arrumou uma discussão com um dos funcionários, e César, que estava junto com a companheira, começou a quebrar todo o estabelecimento. Chegou a virar mesas e destruindo copos. Imediatamente, a polícia foi chamada, mas Heidi fugiu antes que as autoridades pudessem chegar ao local. César foi apreendido e prestou depoimento, sendo liberado posteriormente. Teresa, a primeira advogada de César, disse que seu cliente e Heidi tinham brigas normais de casal, nada que fugisse do controle. A advogada defendeu que o término entre eles se deu após Heidi engravidar. O cozinheiro deixou a decisão sobre ter ou não a criança para a companheira, mas ela acabou perdendo o filho. A partir de então, o clima não foi mais o mesmo. E as discussões foram aumentando. Quando as coisas pareciam se encaminhar para o fim da relação, Heidi pediu um tempo para pensar e disse que passaria uns dias sozinha na praia. Porém, a garota viajou com o ex-namorado para Cádiz e, ao voltar, resolveu terminar a relação com César. Em conversa com um amigo chamado Alejo, Heidi disse que César era ciumento e possessivo e, por isso, ela tinha rompido o relacionamento. Apesar disso, a hondurenha continuou a ter a chave da casa do cozinheiro e, segundo relatos dele, ela ia e voltava quando quisesse, visto que eles ainda mantinham uma relação casual, constantemente reatando e terminando novamente. No dia 13 de agosto de 2018, em um telefonema feito para os bombeiros, um zelador informou que viu uma fumaça saindo de um depósito abandonado na rua Sebastián Gómez, número 3. Ao chegar no local e apaziguar o princípio de incêndio, os agentes encontraram uma mala e, quando o sargento dos bombeiros abriu o objeto, verificou que dentro da mala havia um torso humano. Foi iniciado o protocolo de crimes violentos. O homicídio foi notificado às autoridades competentes e a polícia científica passou a fazer buscas dentro do depósito. A mala foi encontrada perto de uma escada e, como o depósito era grande, com 3 andares, qualquer coisa encontrada poderia ser útil para as investigações. O corpo estava coberto com uma substância branca e densa. A região do peitoral estava com marcas de corte, como se seios tivessem sido arrancados. Por isso, suspeitou-se que o torso era de uma mulher. Além da decapitação, as pernas e os braços haviam sido arrancados e não havia sinais de que estivessem naquele local. Junto da mala havia uma substância marrom com forte odor, identificada posteriormente como o líquido do corpo em decomposição. Próximo à mala também havia uma faca com cabo de madeira, além de 2 galões de soda cáustica e uma pequena lixeira. No local onde se iniciou o incêndio foi encontrado um pingente prateado em formato de coração e uma substância gelatinosa que parecia próteses de silicone. A perícia também percebeu que uma das rodinhas estava mais destroçada, devido ao peso do conteúdo que havia dentro da mala. Com isso, foi possível ligar a rodinha a marcas que foram encontradas no chão, próximas de onde o objeto foi encontrado,
levando à conclusão de que a mala havia sido arrastada até o local. Posteriormente, foram coletadas amostras de DNA da maleta para se tentar conseguir alguma pista que pudesse ajudar. Foi interrogada a pessoa que ligou para os bombeiros, que era o zelador de um prédio vizinho. O homem disse que por volta das 13 horas viu um rapaz fechando o depósito e notou a fumaça saindo do local. Ao questionar o rapaz sobre esta fumaça, ele afirmou que era por conta de um pallet que estava sendo soldado, mas que o problema já estava resolvido. O zelador afirmou ser uma pessoa de cabelos pretos, com cerca de 40 anos e aproximadamente 1,70 m de altura. Mais tarde, o proprietário do imóvel também foi convocado para depor. Ele disse que o depósito havia sido alugado por um homem chamado César, no nome de uma empresa de restaurantes chamada Delic Experience. Os sócios que administravam a empresa com César foram questionados, mas nenhum deles conseguiu contato direto com o cozinheiro. A única notícia que tinham é de que recentemente César estava em um relacionamento com uma jovem hondurenha, chamada Heidi. Foi identificado que a garota morava com a mãe em Madrid e quando a mãe foi abordada, relatou que a jovem estaria junto com o namorado César. Como até então as autoridades não tinham certeza da identidade do corpo encontrado dentro da mala, preferiram não revelar a situação para a Glória, mãe de Heidi. Com isso, a mãe se mostrou bastante nervosa, questionando qualquer pergunta que os policiais faziam a ela. Por que querem saber da minha filha? O que querem com ela? Ela fez algo? A polícia, então, pediu uma escova de dentes de Heidi, o que foi negado pela mãe. Posteriormente, Glória disse que tinha medo de que a filha tivesse feito algo e que pudessem deportá-la, já que ela não tinha os documentos necessários para estar no país. A mãe esperou alguns dias para poder prestar queixa sobre o desaparecimento da filha, já que pensava que ela estaria com César, mesmo não conseguindo contato com nenhum dos dois. Assim, iniciaram-se as investigações ligadas ao corpo encontrado e ao desaparecimento de César e de Heidi. Uma das teorias levantadas pela polícia foi de que, por conta das dívidas que o casal havia acumulado, Heidi e César teriam ido embora e sumido para não arcar com os pagamentos. Em setembro de 2018, um mês após o desaparecimento dos dois, a 6ª Divisão de Homicídios fez uma busca no que seria a última casa em que o cozinheiro e a garçonete haviam estado. Lá encontraram diversas chaves e alguns aparelhos de celular, mas nenhum vestígio de sangue. Em seguida, a investigação foi a 3 restaurantes de César, que estavam todos fechados. Em um dos lugares atrás do balcão, encontrou-se uma faca idêntica à que estava no depósito e que continha vestígios da mesma substância branca encontrada no corpo. A perícia comprovou que as facas eram do mesmo fabricante, da mesma marca e do mesmo modelo. Foi então que os investigadores começaram a suspeitar que o corpo encontrado poderia ser de Heidi. Ao falar novamente com a mãe da garota, perguntaram se a filha usava algum tipo de colar e Glória afirmou que Heidi tinha um colar com pingente de coração. Em 27 de outubro de 2018, as investigações tiveram acesso ao teste de laboratório da Polícia Científica. Com a análise de todos os testes, uma digital encontrada em um dos galões de soda cáustica foi confirmada como de César Romano. Após serem feitas as análises de DNA nuclear do torso, que é a mais tradicional, que analisa o material herdado tanto do pai quanto da mãe, foi feita também um teste de DNA mitocondrial, que é aquele passado somente das mães para os filhos. Assim, obteve-se o resultado de que Glória tinha 99,998% de chance de ser a mãe da pessoa cujo torso foi encontrado dentro da mala. Com essa informação foi expedido um mandado de busca preventiva por César Romano, assim como um mandado de prisão internacional por suspeita de homicídio. Logo estava em todos os jornais de que o rei do cachopo estava desaparecido, sem ninguém ter sinais dele há semanas, e que o torso encontrado no depósito em Madrid era de sua ex-companheira. No início de outubro de 2018, devido às festas do Pilar,
um grande evento que existe em Zaragoza, Raquel Contreras, dona de um bar chamado Bar Gerardo, estava em busca de contratar alguém para ajudar nas demandas, já que o movimento do bar iria aumentar. Eis que um rapaz apareceu para se candidatar à vaga e, como tinha um bom currículo, foi contratado como cozinheiro. A dona do bar, em depoimento, disse que ele era um rapaz muito divertido, que estava sempre cantando. O homem que se apresentava como José era, na verdade, César Román. Em depoimentos posteriores, César justificou que passou aquele tempo em Zaragoza porque queria viver uma vida diferente. Por isso, mudou sua aparência e escondeu quem era de fato, alegando que não estava se escondendo da polícia e argumentando que, caso quisesse fugir, ele sairia da Espanha. Em 16 de novembro de 2018, 3 meses após o desaparecimento de César, foi divulgado que realmente havia sido expedido um mandado de busca contra ele. E logo, fotos do cozinheiro foragido estavam espalhados pelos jornais. Com isso, Raquel Contreras percebeu uma certa semelhança entre José, o novo cozinheiro que havia contratado há 3 meses, e César Román, foragido há também 3 meses. Ela então decidiu ligar para a polícia e os oficiais foram até o restaurante A Paisana. Ao chegar, abordaram e levaram o suspeito, sem algemá-lo. O cozinheiro foi finalmente preso, novamente virando notícia pelo país. O tempo todo, César se declarou inocente, mostrando-se muito tranquilo com todas as perguntas feitas em seu depoimento. Tinha contrarrespostas para as evidências e afirmava que tratavam-se somente de indícios, dizendo que a polícia não tinha nenhuma prova concreta de que ele era o autor do crime. Ao ser questionado sobre a última vez em que falou com Heidi, o cozinheiro disse que teria sido no dia 5 de agosto em uma ligação feita para ele do celular da garota. Essa ligação foi confirmada pelas investigações através de um registro da chamada no celular de Heidi, porém o conteúdo da conversa não foi obtido. Antenas de celular captaram que ela estava na Praça de Legazpi quando fez a ligação, por volta das 5 da manhã. Nesse dia, a garota havia ido com um amigo a uma festa na Plaza de la Espanha, o que foi confirmado pela localização por satélite do celular. Porém, o amigo deixou de ter contato com ela por volta das 4 da manhã, quando eles saíram da festa e foram até a Praça de Legazpi de táxi. Ao ser questionado sobre a ligação, César disse que desconfiava da base que as investigações utilizaram para deduzir a autoria dele no crime. Ele alegou a improbabilidade de que, após uma curta ligação entre ele e Heidi de menos de 30 segundos, ela tenha decidido ir até a casa dele e ele então tenha a matado, esquartejado e colocado o corpo na mala, além de sumir com o restante das partes, as quais nunca apareceram. César reafirmou de que não havia nenhuma prova de que Heidi tivesse ido até a sua casa e de que não havia nenhuma testemunha que tivesse visto ele assassinar a garota. Os investigadores acreditam que Heidi foi morta no mesmo dia dessa ligação, já que não havia outros registros de chamada em seu celular após esse dia. Já César, no dia 5 de agosto, por volta das 17 horas, fez uma ligação solicitando um táxi. O taxista, que foi ouvido em julgamento, disse que encontrou um rapaz com uma mala muito pesada, a qual necessitou dos dois para ser levantada e guardada no porta-malas do carro. César justificou o peso dizendo que estava se mudando. O taxista também disse que o passageiro era bem arrogante e que, ao chegar no destino solicitado, viu que era um depósito. Essa afirmação do motorista, somada à verificação de localização de seu celular, confirmou que César esteve no fatídico depósito naquele dia. Uma informação que foi muito útil e que teve um grande peso na investigação foi de que, a partir de registros de antenas de celulares, verificou-se de que César era a única pessoa ligada ao depósito que esteve próximo ao local no dia 13 de agosto. De acordo com César, no dia 10 de agosto de 2018, uma carga de cocaína de uma gangue conhecida da cidade havia sido roubada e Heidi estaria envolvida com isso. Ele relatou que um amigo de Heidi estaria procurando por ela, mas ao não encontrar, buscou César para poder conseguir mais informações do paradeiro da jovem. Segundo o próprio cozinheiro,
ele foi levado por esse amigo a um local onde haviam 3 carros e algumas pessoas. Uma das pessoas presentes era Gustavo Câmara, dono do Bar Bacanal, aquele em que César havia arrumado confusão. Alejo, amigo de longa data de Heidi, também estava no local, assim como outras 3 pessoas que César não conhecia, sabendo unicamente que uma delas era um policial. Após algumas conversas, esse policial teria dito que César precisava parar de enrolação, pois sabia o paradeiro da negra, apelido pelo qual Heidi era conhecida por seus amigos. Quando o cozinheiro disse que não sabia de nada sobre a ex-companheira, o policial apontou-lhe uma arma, ameaçando que se ele não contasse o que sabia, iria matá-lo naquele momento. César continuou negando saber de algo e então disse que buscaria informações sobre Heidi, mas resolveu se mudar de Madrid e sumir, já que sentia que sua segurança estava em risco. Ele alegou que iria esperar que a situação se resolvesse e que Heidi fosse encontrada para poder retornar. O argumento de César foi de que Heidi estava sendo procurada porque havia participado daquele roubo de cocaína. E como sabia que poderia correr riscos, ela havia fugido para outro país com o dinheiro do roubo da carga. Ainda em seu depoimento, César disse que a polícia foi a principal culpada para a sua prisão, já que teriam sido entregues apenas as provas e indícios que apontavam para o cozinheiro como culpado. Segundo ele, as evidências que poderiam ajudá-lo foram encobertas pelos agentes, para que assim pudessem sair como os grandes heróis da situação. Apesar dos argumentos apresentados no depoimento, do qual levou mais de 2 horas, o rei do Cachopo ficou preso por cerca de 2 anos, enquanto aguardava julgamento. César solicitou que o processo corresse em sigilo, para que ele se sentisse seguro para poder dar mais informações. Porém, o pedido não foi acatado pela justiça. Os advogados de defesa foram muito pressionados pela mídia e passaram a enfrentar muitos obstáculos, já que César não contava nada para eles. Quando os advogados tiveram a sua integridade questionada, resolveram sair do caso, deixando então o rei do Cachopo sozinho para enfrentar o júri. Logo após a desistência dos advogados iniciais de defesa, alguns advogados foram encontrar com César na prisão. Por recomendação de um jornalista, o cozinheiro escolheu Manuel Ferrezuelo para representá-lo. Cada vez que o acusado se encontrava com Manuel, eles tinham longas conversas. O réu sempre perguntava sobre algum documento novo, algo que pudesse ter sido descoberto com que o favorecesse. Com autorização da justiça, um pendrive com coisas relacionadas ao caso era entregue a César, sempre após as informações serem inspecionadas por uma equipe de informática. Como ele tinha muito tempo na prisão, conseguiu estudar bastante o caso e ler todo o processo, buscando alguma brecha que lhe desse alguma vantagem até o momento do julgamento. Ao analisar o processo, César encontrou uma foto do corpo, além de registros da equipe forense identificando a dona do torso como uma pessoa caucasiana. Pela foto, via-se que se tratava de um corpo branco, mas Heidi era negra. Por que então concluiu-se de que era dela o corpo dentro da mala? Quem garante que Heidi não tenha roubado a cocaína e fugido para outro país, como contou César? César diz que a polícia nunca mudou a linha de investigação de que a pessoa na mala era Heidi e de que ele era o assassino, afirmando que nenhuma outra hipótese foi levantada. Um dos argumentos levantados por Manuel foi de que a acusação afirmava que a morte havia ocorrido no dia 5 de agosto, mas o relatório do legista e das pessoas que fizeram a autópsia diz que a morte possivelmente ocorreu 4 dias antes de o corpo ter sido encontrado, o que seria em 9 de agosto, uma data diferente da que a acusação constata. Luiz Duque, ex-perito criminal, alegou em seu relatório que ao ver as fotografias do torso, não achava provável que a morte tivesse ocorrido mais de 72 horas antes do encontro do corpo, já que agosto, na Espanha, é época de calor e no calor o corpo se decompõe mais rapidamente. A acusação rebateu dizendo que a perícia havia constatado que o cadáver estaria no local há pelo menos 4 dias, ou seja, 4 dias ou mais, e ainda considerando
que a mala poderia estar ou não hermeticamente fechada seriam alteradas a exposição e a decomposição. Quando César insistiu no fato de o torso ser branco e Heidi ser negra, Manuel, seu advogado de defesa, disse que não iria contestar a tese do corpo de Heidi. Já que os testes de DNA apontaram para isso, ele não iria querer provar ao contrário, pois confiava nos métodos utilizados nos testes de DNA. Manuel sugeriu uma estratégia que fosse ganhando o júri aos poucos, plantando dúvidas com poucas palavras e responderia as perguntas de forma simples. Assim, César não falaria e o advogado demonstraria estar lutando sozinho. Este caminho não agradava o réu, que gostava de ser o protagonista, falar por si, poder se defender e atrair a atenção. Então César decidiu tirar Manuel de sua defesa, fazendo que surgisse um novo nome: Ana Isabel Penha. Ana Isabel Penha foi mais uma advogada a assumir a defesa de César Román. Ela conhecia o cozinheiro havia alguns anos e entrou em contato enquanto ele estava na prisão. César pediu ajuda a Ana solicitando que ela assumisse o seu caso, já que ela era renomada no meio criminal. Juntos, eles criaram uma estratégia para poder provar a inocência do rei do cachopo. Em 2 de maio de 2021, começou o julgamento de César Román. A acusação pedia a condenação de 15 anos de prisão. O julgamento foi televisionado com equipes de jornais filmando todos que chegavam. Por se tratar de um caso midiático, todos os conheciam, estando nos jornais e nos noticiários o tempo todo. Após 2 anos da prisão preventiva, César chegou ao julgamento tranquilo, ainda se declarando inocente e dizendo que iria provar isso. Se você não assistiu ao documentário da Netflix, que saiu em maio de 2024, pode ficar curioso sobre como termina a história, já que apesar de todas as pistas apontarem para que César seja o culpado, ele apresenta uns argumentos convincentes. Então vamos te contar como que foi o julgamento e com isso você pode tirar as suas próprias conclusões. O principal ponto da defesa foi o fato de não se saber a causa da morte do corpo encontrado, além de tentar descredibilizar o exame de DNA. Essa última estratégia foi refutada pela acusação, já que a compatibilidade de parentesco havia sido aprovada pela ENAC. César não parava com os argumentos para provar sua inocência. No primeiro depoimento do zelador, que acionou os bombeiros, ele disse que a pessoa que viu saindo do depósito tinha cerca de 1,70 m. César usou isso a seu favor, pois tem pouco mais de 1,50 m. Assim, o rei do cachopo seguia tentando provar a sua teoria. Outro argumento apresentado foi de que o seu DNA, encontrado na garrafa de soda cáustica, havia sido plantado, já que a digital estava invertida e é como se ele tivesse aberto a garrafa com ela virada para baixo. O comportamento de César no tribunal chamava a atenção. Ele respondia como se fosse o próprio advogado, ditando para a sua advogada o que deveria dizer e sobre qual assunto. Ele queria o protagonismo para si, demonstrando que ele próprio era capaz de provar de que era inocente, e a sua advogada se mostrava incomodada com a situação. Outro ponto marcante do julgamento ocorreu no 3º dia, quando as ex-companheiras do réu foram prestar depoimentos. A ex-esposa de César, mãe de sua filha, constatou que o cozinheiro a teria infernizado após o término, sendo bem descritiva sobre o comportamento violento dele, dizendo que teve muitos problemas com ele e teve que denunciá-lo. Na versão de César, a ex-esposa tinha um amante e eles haviam terminado por isso. Além disso, segundo ele já teria sido condenada por falso testemunho. Então, evidentemente, poderia estar mentindo também desta vez. Outra ex-companheira do cozinheiro, chamada Sara, disse que César reclamava muito dos cachorros dela. A mulher relatou que certo dia, estranhamente, um de seus cachorros simplesmente sumiu, sendo posteriormente encontrado morto depois de sangrar até a morte. Segundo ela, seus cachorros foram sumindo ou se machucando um depois do outro, e que ela teria provas de que César seria o verdadeiro culpado por isso, visto que ele já teria batido em uma de suas cadelas, chegando inclusive a quebrar a mandíbula do animal,
o que demonstrava o seu perfil violento. O último dia do julgamento foi em 1º de junho de 2021. Por decisão unânime, o júri decidiu que César Román é culpado pelo crime de homicídio e de vilipêndio de cadáver, condenando-o a 15 anos de prisão e a pagar uma multa à família da vítima. Em abril de 2024, o próprio Román escreveu uma carta admitindo a culpa e pedindo desculpas à família de Heidi. Na mensagem, ele disse ter tido uma reconciliação com Deus, que o fez pedir perdão. Contudo, a advogada da família de Heidi Paz, Alexis Socias, disse ao jornal El País que acreditava que a carta era uma forma de ter acesso a uma vida melhor na prisão. Glória, mãe da vítima, também não acredita no arrependimento de César, mesmo ele tendo retirado todos os recursos que havia solicitado para tentar modificar a pena. César segue preso cumprindo sua pena na prisão de Alcalá-Meco, nos arredores de Madrid. O caso chamou muita atenção da mídia na época, tanto pela crueldade quanto pelo cinismo do assassino, que alegou sua inocência até os momentos finais do julgamento. Em maio de 2024, a Netflix lançou um documentário sobre o caso, intitulado Cozinheiro Assassino, a história de César Román, em que é contada a história do crime e das investigações, com entrevistas da mãe de Heidi e dos advogados de César. Vale a pena conferir. Infelizmente, muitos casos de agressão à mulher ocorrem no mundo. Então, se você sofre ou conhece alguém que sofre em um relacionamento, denuncie. Nos vemos no próximo Investigação Criminal Internacional.